Olá, pessoal, tudo bem? Então, vamos lá para mais uma contribuição, sempre, né? No sentido de da gente sempre se ocupar com o estudo, nos informarmos bem e estarmos bem também preparados para o nosso retorno, tá? Mais um pouquinho, se Deus quiser a gente volta. Então, dessa vez, para esse momento, se pensou e está trazendo aqui uma questão muito importante também, que é a questão da imunidade. E para falar em imunidade, um dos aspectos assim melhores para a gente tratar disso é a questão da alimentação. Por isso o tema proposto aqui é alimentação e imunidade para nós todos e especialmente para quem está talvez já assim acompanhando, cuidando de algum idoso, para também ficar mais preparado, enfim, para esses aspectos que envolvem, os aspectos que envolvem essa questão, tá? Então, a proposta, enfim, é alimentação e imunidade. Vamos lá. O que tem isso? Por que alimentação e imunidade? Pela parceria entendida como poderosa nesse sentido, né? Quando nós pensamos em imunidade, nós pensamos sim em alimentação. Por isso ela é entendida e que eu coloco como uma parceria muito poderosa nesse aspecto, tá? Olha só, fortalece as defesas do nosso organismo. E há aquele aspecto tão bom que a comida também nos conforta e é um aconchego, né? Quantos e quantos jantares, almoços, cafés, lanches, enfim, que podemos, né, estar com pessoas queridas, com amigos, enfim, preparamos um jantar assim mais especial, um almoço mais especial. Então, claro, a alimentação ela tem essa qualidade, né, essa tonalidade assim de nos proporcionar conforto e aconchego também. A alimentação, então, ela é sempre entendida como a favor da nossa imunidade. Então, os alimentos, eles fortalecem as nossas defesas e previnem também doenças. Por isso, essa participação tanto na manutenção da saúde de todos quanto do bem-estar. Passando ali. Imaginar-se, gente, que Hipócrates, considerado pai da medicina, ainda em 460, ele viveu 460, 370 antes de Cristo, ele já dizia, né, uma das máximas dele, que teu alimento seja teu remédio e que teu remédio seja teu alimento. Ou seja, se entendia dessa parceria importante e eficaz, né, para a nossa saúde da questão da alimentação para a nossa saúde, imunidade e bem-estar. Bem, dentre os aspectos todos da alimentação, se tem de considerável importância a questão da hidratação. Então, ela é um aspecto assim fundamental quando pensamos em cuidados com a alimentação. É a hidratação, que nós precisamos da água para o bom funcionamento do nosso organismo, inclusive e especialmente para que o sistema imunológico se mantenha forte. Não por nada, quando nos encontrávamos e vamos, eu comentava sempre com vocês, é ou não é? Trouxeram seu copinho de água? Sim, pra gente assim estar sempre se hidratando, tá? Bom, mas sistema imunológico, né? Falando aqui bem, assim, de uma maneira um pouco mais rápida, assim, né? Sem entrar em muitos detalhes, assim, do estudo do sistema imunológico, mas o que se entende por ele? Olha só,
O nosso primeiro combate, né, o primeiro combate que se trava contra os agressores da nossa saúde se dá na boca. Vocês vejam disso quando vocês tiverem oportunidade de verificar esse material, vocês pensem do porquê também das coisas, né? Do porquê estamos aí enfrentando essa pandemia que é de ordem respiratória, né? Olha só, nós precisamos, né, obviamente, de condições salutares e de bem em relação a todo um sistema, né, de boca, garganta, nariz, boca, garganta, bem, para nos defendermos de agressores. Por quê? Porque na boca, na saliva, sendo mais correta, é que se concentra as imunoglobulinas, que são as chamadas, a tipo IgA. Quando nós pegarmos um exame de sangue, assim, simples, nós vamos encontrar lá IgA tanto, IgP tanto, né? Que são o que? As imunoglobulinas. O que elas estão nos informando? Como estão as nossas defesas. E onde nós encontramos isso? Na saliva, né? Na boca, tá? Então, é aqui que se dá as chamadas, que se encontram chamadas imunoglobulinas, que participam da defesa do nosso organismo. Aí, a boa hidratação, o que ela é? Extrema aliada, importantíssima, aliada em quadros de infecção viral. Só nós pensarmos, unirmos as coisas, os exemplos, o que nós já vimos, o que a gente conhece, né? Para nós entendermos bem essa questão. E quando, exemplo, né, em casos de desidratação, o que nós vamos encontrar, né? Entre outros sinais, assim, né? A perda do apetite, podemos encontrar quadros diarreicos, podemos encontrar a presença ou não de vômitos, né? Que levam à desidratação. Como vai ser tratado? Com uma hidratação, né? Então, daí a importância fundamental de tomarmos líquidos e da água como um elemento importantíssimo na defesa do nosso organismo, na nossa imunidade. Como é que se os especialistas, assim, da área da nutrição e tal, eles colocam em relação à água, tá? Ela, de uma maneira geral, ela se dá na seguinte conta, assim, né? O quanto, assim, para mim ter, não só como base para mim, como uma base também para quem eu estou cuidando, né? O quanto vou fornecer, o quanto devo fornecer, como eu devo observar esses aspectos de hidratação para com o meu cliente, para com o meu paciente, né? Então, uma conta, assim, bem básica que se pode fazer é aqui, ó, 35 a 40 ml de água, né, um copo, né, por quilograma de peso, né, corporal dia. Então, exemplo, uma pessoa com 60 quilos, em um dia, qual é o estabelecido em termos de ingesta líquida água? 2,5 litros. Isso é uma conta que se pode fazer, assim, para todos, né, para termos como base do quanto. Claro que aqui vou lembrar o seguinte, que há algumas patologias, doenças raras, assim, né, e não encontramos, assim, né, não a nível domiciliar, mas assim, né, que há uma restrição hídrica. Esse é um outro aspecto. Quando não há nenhuma restrição hídrica, essa continha aqui pode ser aplicada para todos nós e para nossos pacientes, tá? Bem, aqui é uma tabela muito boa, que nos ajuda muito também, vem ao encontro da anterior, do que é colocado, de quanto a água se precisa beber por dia, né? Então, ela é feita, essa tabela, essa conta de ingesta líquida, ela é feita pelo peso corporal. Então, aqui consta, ó, realmente, né, você, pelo peso, ou pelo menos pelo peso aproximado, qual é a dose diária em litros, tá? Então, ela consta aí, espero que vocês vejam bem direitinho, tá? Bom, mas alguns de nós,
não somos lá muito favoráveis, ou perdemos um pouco o hábito da ingesta líquida de água, por N motivos, né? Ficamos muito tempo sem tomarmos líquidos, água, né? E às vezes alguns até não gostam, não conseguem assim tomar só água, tá? O que se pode fazer? O que é recomendado também? E isso é maravilhoso, é a aromatização da água. A gente tem em casa, nós termos preparado também para nossos pacientes, nós podemos preparar. E a aromatização da água é uma delícia. Você pode preparar, exemplo, com rodela de limão, com rodela de laranja, colocar folhinhas de hortelã, pedaços de gengibre, né? Então isso é uma água aromatizada que é uma delícia e que também se pode ofertar, né? Se pode assim oferecer assim para os pacientes e para a gente ter e para a gente oferecer também água aromatizada, uma delícia mesmo, tá? Também essa ingesta líquida, ela pode ser completada com sucos ou chás também. Vamos lá. Aí assim, alimentos, né? Essa parte mais aqui dos alimentos, tá? Os alimentos entendidos como funcionais, esses são os compostos bioativos, tá? Como é classificado, conceituado pela Anvisa, tá? O que ela nos diz? Nessa composição de alimentos funcionais, esses compostos bioativos, tá? São nutrientes, né? Ou não nutrientes, que desempenham uma ação metabólica ou fisiológica no organismo, em benefício do que? Do fortalecimento e da manutenção da saúde, se consumidos normalmente, ou isto é, né? Ou seja, de uma forma habitual. Então, esses são os entendidos compostos bioativos ou alimentos funcionais. Todos nós, eu acredito que já ouvimos isso, assim, tem que dar mais atenção a alimentos funcionais, tá? É a isso que se refere, tá? Quais são, tá? Pula aqui um pouquinho, mas vão fechar as coisas aí no final, tá? Esses alimentos funcionais. Aí nós temos um parênteses aqui, que em se tratando da imunidade, nós pensamos também imediatamente em um órgão, o intestino, porque ele desempenha um papel importantíssimo e primordial na nossa imunidade. Porque veja bem, é a partir do intestino que há a absorção dos nutrientes para o funcionamento do organismo. Por isso que é muito importante que tenhamos uma função intestinal que funcione bem. E inclusive também uma parte aqui é de uma pergunta extremamente básica quando nós estamos cuidando de alguém, por exemplo, né? Que sempre se deve dar atenção ao funcionamento intestinal dessa pessoa. Por isso a gente deve sempre saber, né? Como é que estão as evacuações, como é que está a urina, como é que está o nível de urina, a quantidade, né? E evacuações. Por quê? Porque é o funcionamento intestinal. Isso é uma pergunta básica, né? Você entra, exemplo, né? No hospital, né? Não quero tanto, mas no hospital é uma pergunta assim diária, de um turno todo, né? De 24 horas por dia. Você urinou, você evacuou. Por quê? Porque está me dando como está, uma ideia de como está o funcionamento intestinal. E para ele, nós precisamos da água, tá? Então, como é que é a microbiótica disso aí, né? Quando se diz ali, do intestino, que nós precisamos do intestino, um bom funcionamento intestinal, me corrigindo, para que haja absorção de nutrientes, é que ali acontece o que se chama a microbiótica. O que está presente ali? Um conjunto de bactérias, mas que junto com a mucosa
intestinal que reveste os intestinos, e isso forma uma barreira contra organismos agressores e que podem ocasionar, provocar infecções virais. Essas bactérias, então, que estão presentes a nível intestinal, são chamados, que se alimentam de fibras, deixa eu corrigir aqui, alimentares, né? Então fazem a absorção dos alimentos que ingerimos, né? São chamados os prebióticos. Eles estão presentes onde? Em frutas, em legumes, em verduras, aveia e outros cereais. Então, se tem assim, ó, os prebióticos, que alimentos são, tá? Batata Yacon, alho, cebola, banana, tomate, entre outros. E a insulina, extremamente importante para o nosso funcionamento do organismo como um todo. E onde nós vamos encontrar isso? Na chicória, no alho, na cebola, no inhame, na banana, entre outros. Então, esses são os entendidos prebióticos, tá? Aqueles que parte lá dos alimentos funcionais, que fazem parte disso aí, tá? Os probióticos já contêm, são aqueles outros alimentos que contêm micro-organismos vivos, que ajudam na saúde também intestinal. Quais vão ser? Os leites fermentados, né, com os chamados lactobacilos vivos, estão presentes nos iogurtes, no kefir, em alimentos fermentados, em pães feitos com fermentação natural. Então, a presença dele. Depois vocês revisam bem esses aspectos aí. Óbvio, a alimentação entendida aqui como um todo, né? E acredito que tenhamos, assim, a possibilidade, somos privilegiados, né, pela vida, de termos uma gama, uma oferta boa de alimentos, e também não só para a gente, como para quem nós cuidamos, quem vocês porventura estejam cuidando. Então, está presente, que é uma ilustração apenas de que está presente em uma série de alimentos, tá? Agora, as vitaminas, tá? Alimentos funcionais, macrobióticos, probióticos, né? E vitaminas e minerais também participam do sistema imunológico. Quais vitaminas? São inúmeras, mas as principais que nós vamos encontrar: o zinco, que hoje vem sendo muito falado, né? Lembrado dessa vitamina pela importância que ela tem na proteção da nossa imunidade. Então, ela vai estar presente em que tipos de alimento? Em alguns tipos de carne, especialmente a vermelha, e outros derivados de animais e frutos do mar. O magnésio, onde vamos encontrar? Em leguminosas, em oleaginosas, os nomes são... Aí nós vamos ter as nozes, amêndoas, castanhas e em verduras folhosas. O selênio, onde vamos encontrar? Na castanha do Pará ou castanha do Brasil, como é conhecido aqui. Porém, há um alerta da parte dos nutricionistas que essa, enquanto a castanha, sim, consumida, é importante, porém com certa moderação. Não deve passar de 2 castanhas por dia. Para quem gosta, para quem faz uso dessa fonte vitamínica. Os precursores da vitamina A. Vitamina A, onde vamos encontrar? Em fontes de gordura, que vai estar presente em queijos, na gema do ovo, em vegetais de cor alaranjada. E aí, então, nós podemos encontrar na manga, no mamão, na cenoura. Quando nós juntarmos tudo, nós vamos ver assim que aquelas ilustrações ali de vários alimentos quer dizer realmente é um todo de coisas, né? A vitamina C. Quais são as fontes campeãs de vitamina C? As frutas cítricas. Aí então nós vamos encontrar laranja, mexerica, maracujá, limão, abacaxi.
as frutas assim amarelas e laranjas. As vitaminas do complexo B, aí são carnes, como por exemplo, fígado, leites, ovos, legumes, verduras, especialmente brócolis e couve, cereais integrais, leguminosas, como exemplo, né, não dei antes, ervilhas, algumas oleaginosas, que aí então vem amendoim, as castanhas, nozes, né, abacate e levedo de cerveja. Veja bem, não é a cerveja, é o levedo. Os ácidos graxos e agora o famoso, hein? Como ficou famoso, eu vi muito, né? O ômega 3, né? Que alguns fazem reposição através da fabricação, né? Mas onde atuam essas vitaminas e esses minerais? Tanto os ácidos graxos quanto o ômega 3. Atuam em níveis saudáveis dos também famosos triglicerídeos ou triglicérides, né? Que aparecem nos exames, que muitos, né, de nós já ouvimos, que esse tem problema de triglicerídeos, né? Bom, onde se encontram os ácidos graxos e o ômega 3 que protegem nessa parte dos triglicérides ou triglicerídeos, né? Sardinha, algas marinhas, óleo de peixe e algumas sementes como a conhecida chia. Tá? Os fitoesteroides, né? Quem são? São compostos que auxiliam na redução do colesterol. Então, nós temos tanto triglicerídeos quanto do colesterol, né? Onde está essa fonte, né, benéfica, né, de alimentação para termos a satisfação da necessidade de fitoesteroides? Estão presentes também em oleaginosas como nozes, sementes de girassol e grãos em geral. E aí vem agora. E os antioxidantes, né? Como o próprio nome diz, já antioxidantes, quer dizer, que ajudam todo o nosso organismo a nos livrarmos dos tais radicais livres, tá? Então, ali, ó, a presença dos radicais livres no organismo prejudica, sim, o sistema imunológico. Lá, aquelas bactériazinhas, aquelas células do tipo IgA, né? Essas substâncias nocivas, elas surgem, infelizmente, né? Exemplo em situações de estresse, né? Já tivemos oportunidade de falar alguma coisa sobre isso, nós vimos sobre a questão da ansiedade, né? Em outro material, a questão do estresse, né? Então, quando estamos em situações de estresse, né? Ou de extrema ansiedade, o organismo, ele produz radicais livres, o que não é bom para o nosso organismo, para a nossa saúde. Então, como esses compostos, os antioxidantes, eles se dividem em dois grupos, tá? Os polifenóis e os carotenoides, os nomezinhos deles, tá? Vamos ver quem são aí cada um. Quem são os polifenóis? Onde nós vamos encontrar que vão nos ajudar em situações de estresse, em situações de ansiedade, que nos ajudam nisso, não haver mais formação, liberação de radicais livres. Em frutas como a uva, morango, maçã, romã, framboesa e outras de coloração avermelhada. Enquanto vegetais, onde nós vamos encontrar brócolis, espinafre, couve, cebola. Quando cereais e sementes, aí nós encontramos também nas nozes, na soja e linhaça. Também estão presentes onde? No vinho tinto, com moderação, nos chás, café e cerveja, assim como no chocolate e no mel. Tô vendo gente pulando de alegria, mas tem que tomar também cuidado. Mas estão presentes, sim, antioxidantes, os polifenóis, como conhecidos, nessas substâncias, que nos ajudam.
E os carotenoides. Então, esses são os nutrientes como o licopeno, que é o tomate, a luteína, que são os vegetais verdes escuros, e a zeaxantina, que está presente em frutas e legumes de cor vermelha, alaranjada, amarela e nos vegetais verdes escuros. Esses, então, são os antioxidantes, né? Então, que numa ingesta adequada, numa ingesta boa, eles evitam a produção desnecessária de radicais livres. O que encontramos aqui? Aqui, tendo oportunidade, quando vocês tiverem oportunidade, gostaria, né, que vocês dessem uma olhada com mais atenção. Eu aqui tenho que botar os óculos, né, bem colocado, mas aqui há toda a relação de todo um complexo vitamínico como um todo, todas as vitaminas e o que cada uma faz no nosso sistema e na preservação da nossa imunidade. Então aqui assim teria que ler cada um, não é o problema, mas isso eu deixo como material para vocês conseguirem dar uma olhada melhor. Mas estão todas as vitaminas e a sua ação, cada uma ação no organismo. Então, de uma maneira geral, né, o que dizem os especialistas, né, nutricionistas, médicos, né, profissionais que lidam nessa área? Quais seriam as dicas, assim, para uma alimentação saudável de uma maneira geral e que a gente temos que estar atentos, né, para nós mantermos a nossa imunidade boa, forte, né, e também sabermos quanto em relação ao cuidado com outros, tá? Há dicas bem legais aqui, achei bem bacanas, tá? Uma é o seguinte: faça dos alimentos in natura, né, ou minimamente processados a base de sua alimentação, né? Claro que aqui já se pensa assim, quando estamos falando em alimentos in natura ou minimamente processados, já nos vem assim, já lembramos assim, já nos vem aquela questão desses alimentos hiper, mega industrializados, né? Que são, vou chamar aqui as puchecas, assim, que a gente às vezes escolhe como um alimento, assim, saudável, não por uma coisa muito eventual, mas que alguns fazem disso até um hábito, né? Completamente, assim, desaconselhável. Então, a primeira dica é a gente procurar, assim, sempre uma alimentação que os alimentos sejam minimamente processados. Segunda dica é limitar, então, o consumo, de alimentos processados. Como terceira dica, assim, utilize óleos, gorduras, sal, açúcar, sempre em pequenas quantidades, ao temperar e cozinhar alimentos, assim como na preparação culinária. Ouvi de um grande chefe essa questão do sal, por exemplo, né? Que quando do preparo, as cozinheiras, né, e etc., que gostam bastante de receitas e de fazer, né, que ao cozinhar se deve ter, assim, o máximo de cuidado para evitar o uso um tanto abusivo de sal quando da colocação dos pratos. Que o mais correto é minimizar nesse momento e, se tiver que acertar, isso deixar mais para o final, que aí você não tem, segundo esse chefe de cozinha, você não tem, assim, a preparação de um alimento super salgado ou também processado, muita coisa. Muito melhor e muitíssimo mais gostosa, lembrando aqui, é uma comida preparada com temperos e não com sal. Eu particularmente amo, aprecio por demais, assim, uma comida temperada, temperos, não salgada. Mas cada um. Evite, né, alimentos ultraprocessados, já é uma das dicas ali dita.
colocar. Outra dica: coma com regularidade e atenção, né, em ambientes apropriados e sempre que possível em companhia. Por quê? Já foi dito ali no início na pequena apresentação, né? O alimento, ele é uma fonte de conforto, né? Também, como a gente se sente bem quando nós comemos, né? Ou bebemos alguma coisa que a gente gosta, né? Quando a gente come alguma coisa que a gente gosta, nós nos sentimos bem. E como é bom realmente podermos repartir, apreciar algum alimento, alguma comida, um preparo de algum prato, estando com outras pessoas, termos um tempo, né? Aqui vem muito também o que eles chamam, assim, aquela questão de algumas pessoas não apreciam os pratos que tem, né? Engolem simplesmente, né? Por N razões, né? Muitas vezes um prato que você gosta, mas você não consegue apreciar, né? Você não tem tempo, ou não tinha, não tem tempo, então você engole aquele alimento, você não aprecia. E é uma dica muito legal e importante, sim, porque ao nos alimentarmos, a gente tem que ter um mínimo de tempo, né, para todo um processo, sim, né, a própria mastigação, a deglutição, haver um espaço, tempo para a gente apreciar o que a gente está escolhendo para a comida ou o que temos. Também, dicas, né? Faça compras em locais que oferecem variedades, né? Daqueles alimentos mais in natura, daqueles alimentos menos processados, né? Aqui vem muito, sim, muito válida a dica de se utilizar feiras, né? De se utilizar para escolha de alimentos, e obviamente de frutas, de vegetais e outros alimentos nessa ordem, porque além de estarmos assim mais adquirindo algo mais in natura, né? Também estamos colaborando, sem dúvida nenhuma, e estamos nos utilizando de alimentos, de frutas, de verduras que não estão assim vindo com muito processados e a questão, aspas, venenos industrializados, né? Conservantes, que não nos trazem benefício, né, alimentar, tá? Desenvolva, exercite, partilhe habilidades culinárias. Tenho certeza que aqui tem muitas e muitos aí que gostam de preparar pratos, né? E partilhar, enfim, com os outros, né? Ah, fiz um doce, tal, um bolo aí de cenoura com chocolate e trouxe para vocês experimentarem, né? Isso é muito bacana e esse também é um fator, sim, de saúde, tá? Planeje o uso do seu tempo para dar esse espaço para a alimentação. Aqui é colocado até assim, ó, que ela merece esse espaço que o seu momento de se alimentar merece, né? Aquilo ali, não engula simplesmente, né? Faça desse seu hábito alimentar algo bem consciente, né? Com boas escolhas, consciente, salutar e que você tenha espaço para isso. Seja crítico, né? Também aqui outra dica dos especialistas nessa área, quanto a informações, orientações, mensagens sobre a alimentação. Sem dúvida nenhuma aparecem N coisas, substitutos, pozinhos miraculosos aí que na realidade não nos trazem benefícios, não nos ajudam em nossa saúde, né? Muito menos de utilizar assim para outras pessoas, né? Então tenhamos cuidado em relação a isso. Agora vem mais dicas, tá? Mais relacionadas a essa parte, higiene e conservação dos alimentos, que eu julguei assim bem importante, bem boas, e por isso a preparação também, tá? Bom, a primeira, perdão, um pouquinho de água aqui, ó, a água tá do ladinho, ó. Como higienizar alimentos frescos? Qual é
a orientação geral. Então, primeiro é remover raízes e partes deterioradas. Quer dizer, ao chegar, vou remover, né, o que eu vejo, sim, as raízes e o que não está bem, tá? Deixar de molho, peço até desculpa, porque aqui acabei escrevendo em sol, tá? De molho, tá? Em solução, né? E não botei o pontinho, tá? Mas é solução de água clorada. Bem, também já aproveito, já faço uma parte aqui para não esquecer, que não há recomendação quanto ao uso, já ouvi falar, assim, comentários de bicarbonato. Não é a orientação, tá? É solução de água clorada, sendo que a água sanitária que se utiliza para isso, ela não deve ter aditivos, tá? Então, qual é a quantidade, assim, preconizada? É 1 colher de sopa do hipoclorito, de sódio, 1 colher ou 1 colher de sopa de água sanitária sem aditivos, certo? Aproximadamente 15 minutos. Então, aqui vem folhas, enfim, né? Verduras gerais, frutas, verduras em geral. Ou você usa a água sanitária por aproximadamente 15 minutos. Então, é deixar de molho em água clorada, que se conhece que é a água clorada, tá? Vem também uma questão. É preciso higienizar as compras, as outras compras de supermercado? Sim, não se tenha dúvida. Em outra oportunidade, já se encaminhou um material relacionado a isso, né? Tive a oportunidade de enviamos, tá? Com todos os passos e orientações de como se deve proceder a higienização de sacolas e também dos alimentos, né, ao chegar em casa e tudo. Então, sim, há que se ter o cuidado de higienizar as compras do supermercado, tá? Também, vejam bem, extremamente importante também que a gente atente a isso. Utensílios de cozinha de uso, né, pessoal, ou enfim, para cada um e com o nosso paciente, tá? Ó, talheres, facas, espátulas, pegadores, enfim, o que for utilizado com essa pessoa ou conosco é somente para uso individual, tá? Então também devem ser higienizados, tá? Também todas as superfícies onde preparamos alimentos, como, por exemplo, bancadas, né, tábuas, mesas, devem ser higienizadas também antes de eu fazer um procedimento, no caso de preparar um alimento, e depois, por exemplo, depois de ocupar aquela mesa para um almoço, alguma coisa assim, aquele espaço deve ser higienizado, tá? É preciso lavar tudo muito bem com água e sabão. E para superfícies de preparação de alimentos, se finalizar com a higienização com álcool sempre, o álcool a 70%. Aqui vem, eu recoloquei isso aqui também, como uma lembrança, acho que tivemos a oportunidade de encaminhar também, que para nos lembrarmos, em função do coronavírus, né, como um vírus que permanece por tempo razoável em superfícies, para nos lembrarmos desse tempo. Então veja bem, ó, que a circulação do coronavírus no ar é de até 3 horas. Quando é um material de cobre, né, são 4 horas. Em papelão, papéis já é 24 horas. No aço, e aí nos lembremos, por exemplo, panelas, se não bem higienizadas, lavadas, né? Que permanece de 2 a 3 dias. E em plásticos, ó, o porquê das sacolas, né? Que devem ser higienizadas ao chegar em casa, por exemplo, até 3 dias.
Então, o porquê do cuidado, né? Para nós nos lembrarmos, só em função do coronavírus agora presente, infelizmente, nas nossas vidas nesse momento, tá? Bom, quais são as recomendações agora para conservação de alimentos, tá? Bom, mantê-los bem refrigerados é de suma importância. Não se deve deixar a comida por longo tempo, exemplo, em fornos. Isso não deve acontecer, ou fora da geladeira. Tá? Tão logo o alimento tenha esfriado, se coloca em refrigeração, sobre refrigeração. Aqui até lembrei assim, ó, tenha esfriado. Parece, há uma história, eu vi sim, que o alimento logo que cozido, quando quente, por exemplo, é ali que ele deve ir para a geladeira. Não é o que nutricionistas colocam, não. Ele, inclusive, quando muito quente, levado à geladeira, ele vai provocar uma certa elevação da temperatura na geladeira e pode vir a ser contaminado. Né? Não se está falando de vírus, nada, de micro-organismos ou bactérias. Então, o correto é realmente aguardar um pouco esse alimento levemente esfriar para então colocá-lo sob refrigeração. Tá? As sobras de comida, elas não devem ser armazenadas por mais de 3 dias na geladeira. Por quanto tempo o alimento pode ficar congelado, né? Então, assim, ó, o que também coloca? O congelamento é uma das formas mais seguras de conservar alimentos, tá? O congelamento mantém os alimentos a salvo de proliferação de organismos que, inclusive, podem provocar intoxicação. Veja-se muitas intoxicações alimentares, né? De ordem alimentar. Então, sim, é extremamente importante, tá? Quais são os cuidados, no entanto, que se deve observar? Primeiro, o que é colocado? Deve-se levar o alimento ao freezer logo após o preparo, ou assim que estiver minimamente esfriado. Observar o tempo de armazenamento. Tá? Então, qual é a orientação geral? Quando alimentos cozidos na geladeira por até 3 dias. Quando no freezer por até 3 meses. Então, ao ficar ali procurando, né, onde é que tá aquilo, né, que tá meu docinho ali que eu ganhei, guardei, né? Uma brincadeira aqui, eu achei também muito legal isso, que é a distribuição o mais correta possível dos alimentos em uma geladeira. Então, vamos ver. Aqui são ilustrações, apenas ilustrações, não obviamente marcas de eletrodomésticos, óbvio, né? Mas como pode se dar, né? Espero vejam direitinho como pode se dar a distribuição mais correta possível dos alimentos para conservação, né? Boa higienização e conservação dos alimentos, tá? Então, aqui é um dos exemplos. Aqui um outro, né, assim, de nós verificarmos, por exemplo, aqui a parte é baixa, né, mais para conservação mais gelada, né, no caso, assim, né, ó, a distribuição de garrafas de água, né, mas aqui, gente, tem toda a orientação geral. Então, nessa ilustração, se tem a organização mais correta possível dos alimentos em uma geladeira, tá? Então, pela ilustração, vocês vão conseguir verificar de uma forma geral, e eu fiz um pequeno apanhado aqui. Então, quando seria assim, ó, em um congelador, né? Então, assim, no congelador, ó, se eles retirados, eles não devem ser recongelados.
Então, o alimento que é retirado do freezer, do congelador, uma vez retirado, não deve ser feito e recolocado ou recongelado. Esse não é um hábito saudável que nos ajuda na alimentação e saúde e imunidade, tá? Bom, qual é a distribuição de uma forma geral? Na prateleira superior, o que é o mais correto, né? Então tudo o que precisa de mais refrigeração. Então, o que nós temos como exemplo, né? Leite e seus derivados. Então, aqui nós encontramos os queijos, os iogurtes, manteigas, patês, embutidos, né? É o exemplo ali anterior, né? Esse aqui, né? Como um exemplo, tá? Tendo uma parte superior. Então, iriam esses tipos de alimentos. Na prateleira do meio, o que é orientado a se colocar? Carnes temperadas, sobras de almoço e ovos, né? Que também há uma orientação, né? Dos nutricionistas, dos médicos e nutricionistas em relação a ovos, né? Que eles não devem ser distribuídos, colocados naquela prateleira da parte da geladeira com o espaçozinho deles de ovos, não. Quando retirados da sua embalagem, eles devem ser colocados em uma vasilha, né? Em um pote, em outra vasilha, e colocados na prateleira, ali do meio, tá? Essa orientação, certo? Prateleira inferior. Então, alimentos que vão ser conduzidos rapidamente, como, por exemplo, frutas já maduras. Na gaveta, né? Tendo aquele exemplo daquela geladeira assim, na gaveta, o que vai? Verduras, legumes acondicionados em sacos plásticos. Os legumes não devem ser colocados na gaveta para isso soltos, né? Não, eles devem, depois de serem higienizados corretamente, serem colocados em sacos plásticos e aí colocados na gaveta da geladeira. E na porta, né? Então aí vem os líquidos, né? Vem a água, sucos, refrigerantes, ketchup, enfim, outros temperos. Então, dos ovos ali, que eu já falei que eles devem ser armazenados em uma vasilha à parte, não na prateleira do meio que a gente vê nas geladeiras que tem um espaçozinho ali para os ovos. O que temos aqui? Quando da compra, né? Da aquisição, claro, aqui é uma orientação em termos de isolamento, mas eu gostaria que pensássemos assim, você está, né, está atuando, está acompanhando um idoso, está com um cliente, uma cliente, e dentre outras, né, das suas funções também, você tem que cuidar muito da alimentação desse seu paciente, dessa sua paciente, né, do seu cliente, enfim, como julgarem melhor chamar, né? Então, o que tem? Eu me lembro que tivemos a oportunidade de falar algo assim a respeito, mas uma das suas atribuições é, sim, você estar, assim, ciente, verificar como está a dispensa, né, de alimentos dessa pessoa. E, especialmente você sendo responsável por alguém, o cuidado aí é maior, tá? Então, aqui é uma orientação geral, né? Como planejar a aquisição de alimentos que você vai ter sob teus cuidados em relação a si, sem dúvida nenhuma, e a seu paciente. Então, primeiro, verifique os alimentos que você já tem, né? Então, essa é uma das dicas. Então, verifique os alimentos que estão ainda disponíveis em casa e compre apenas o que precisa, sem exageros. Essa é uma das orientações. A outra, né, é checar a capacidade de sua dispensa. Porque se você, né, no afã, assim, de talvez, né, comprar uma série de coisas, você não vai ter como bem acondicionar esses alimentos, né? Então, ali é o que comporta, né, a sua dispensa, a dispensa da casa onde, exemplo,
né, um cuidado a domicílio, está tendo condições. Então, ó, verifique a capacidade, bem especial assim, ó, dos refrigeradores, dos freezer, né, armários, né, para que você tenha organizado isso e seguro. Então, essa é outra das dicas. Inclua sempre alimentos saudáveis, né? Então, considere assim muito, né, a importância de incluir sempre alimentos os mais saudáveis possíveis, que são os considerados in natura, né, minimamente processados, então assim, como cereais, como legumes, carnes, ovos, verduras, frutas, oleaginosas e as leguminosas. Essa é outra das dicas, né? Compre sempre, né, na tua lista de compras, né, menor do que comprar assim, uma quantidade menor, porém com variedade. É melhor você ter uma boa variedade do que grandes quantidades, né? E pense sempre na durabilidade dos alimentos. Na tabela anterior, na ilustração anterior, inclusive consta até tempo assim de conservação assim de determinados certos alimentos. Para vocês darem uma olhada. Bom, falamos sobre imunidade, alimentação, imunidade. E quando se dá a imunodeficiência, né, como medidas gerais? Nós atualmente temos que estar assim muito atentos que estamos com indivíduos, com pessoas, né, que são consideradas de maior risco imunológico. Portanto, não tem defesas, né, suficientes, né, não estão com suas defesas corporais assim em dia, fortes, né, para uma agressão de organismos, bactérias, vírus, né, exteriores. Quais são essas pessoas? Sem dúvida, idosos comprometidos, né, com comorbidades. Pessoas com doenças crônicas que se diz as não transmissíveis, como é o caso do diabetes mellitus ou mellitus, né, e a hipertensão arterial sistêmica, que é uma doença crônica, né, já falamos muito sobre isso, é uma doença que, quando instalada, não há cura, só tratamento, né? Mas ela não é transmissível, não é uma doença crônica transmissível. Todas as pessoas que tenham, porventura, tido uma cirurgia recente. Então, todos os recém-operados, né, pós-cirúrgicos são considerados de risco imunológico alto. Todas as pessoas em tratamento quimioterápico por situações de neoplasias, cânceres. Todas as pessoas com problemas respiratórios, né, que venham com problemas respiratórios. Aqui entra os asmáticos, né, as doenças pulmonares obstrutivas crônicas, né, que venham numa cronicidade, tá? E outros tipos de imunodeficiência. Aqui as dicas assim bem gerais, já vimos, né, estamos ali nas dicas em casos assim de imunodeficiência, né, da imunidade, que mesmo com todos os cuidados de ordem alimentar, nessa parceria alimento, né, alimentação, boa alimentação e imunidade, só nos tende a trazer benefícios, mas as dicas assim de ordem geral, né? Claro que tendo alguma comorbidade, alguma situação, você deve sempre visitar seu médico, ter, enfim, sua avaliação médica. A higienização das mãos, imprescindível, né? Antes, durante, depois, né? De qualquer procedimento, já vimos, né? Também, assim, o hábito de fumar, né? Evitar ao máximo. Usar sempre filtro solar, muito cuidado com idosos, né? Necessitamos, não se tenha mais
né, nenhuma dúvida da exposição à luz solar, inclusive para a reabsorção da vitamina D. Mas quando acompanhamos, né, nós temos que ter esse cuidado para conosco, a questão do filtro solar, e para com o nosso paciente sempre ele estar protegido, né? A questão do sono, né, também vimos, né, tivemos a oportunidade de tratar mais especificamente, sim, apresentar sobre isso, quão importante a boa higienização do sono para a imunidade, ela é indiscutível, né? Evitar, né, o máximo refrigerantes. Ligue para amigos, ligue para pessoas, converse com pessoas que você gosta, faz tempo que não vê, né? Solte aí serotonina, né, bem-estar, enfim, dê atenção também, né, para se sentir melhor, né? Muito cuidado com o sal, então também ali reduza, né, essa questão do sal, assim, ao máximo, né? Troque por temperos, para ver que comida deliciosa que fica, né? Também ali controle um pouco a ansiedade, né? Vimos também sobre isso, né? A questão de nervosismo, ansiedade, né? Tem algumas maneiras de diminuir esse estado, né? Vimos também, né? Considero extremamente importante isso, né? Tinha isso, claro, substitua tudo que você puder, siga, né? Vá em frente, substitua hábitos, assim, os mais saudáveis possíveis para você ter uma vida melhor, para você ter saúde melhor, para você ter uma imunidade melhor, para você estar mais protegido, enfim, na vida em geral, né? Enfim, ter saúde, né? E pratique, claro, atividades físicas também, falamos sobre isso, né? O que te for possível, o que for possível, realmente tenha sempre corpo em movimento, né? Alguma atividade que te ajude muito. E a questão da ingesta da água, então já falamos, que participa da imunidade diretamente, né? A ingesta de água, ela protege todo o nosso organismo, inclusive promovendo limpeza, né, do nosso organismo renal, intestinal, né? E, portanto, a gente tem que dar uma atenção maior quanto a isso. Também, assim, ó, como uma contribuição, quais seriam os alimentos que são considerados que promovem uma certa desintoxicação, né? Então, dentre eles tem o abacaxi, estão lá nas frutas também, né? O gengibre, né? Por exemplo, de colocar um pedacinho, água aromatizada, isso é bom, né? Usar gengibre. A couve-manteiga é uma leguminosa que nos protege, a laranja, a vitamina C, berinjela e melancia. São alguns dos alimentos que nos ajudam na desintoxicação. E na ansiedade, né, que vimos, procurar reduzir, né, nos ajudam, né, a superarmos isso. A sardinha, né, assim também peixes, né, em geral, banana, né, por todas as vitaminas e minerais que contém. O salmão é fortíssimo, né, muito um alimento, um peixe muito poderoso nesse aspecto, né, de diminuir. Frutas, legumes, laticínios, né, iogurtes, leites, né, vem os desnatados, aquilo ali. Feijão, feijões e cereais integrais. Quantas frutas, no caso, por dia, né? Como é uma indicação, assim, dessa distribuição? Já tem na tabela, tá? Já vem aí. Mas, de uma maneira geral, é aceito o seguinte, que abacaxi seria 2 fatias finas por dia, 2 fatias finas, banana, 1 unidade, mamão é a metade de um papaya, melão, 1 fatia, morango, 10 a 12 unidades, pera, 1 unidade, uva, 10 a 12 grãos, né?
Manga não é o parreiral, tá? É 10 a 12 unidades, um cachinho, olha ali o desenho. Quando for manga, metade de uma manga. Bom, essa é a indicação, quantidade de frutas dia. E aqui, essa é a última, a que eu tenha conhecimento, a última tabela anunciada pelos nutricionistas, e talvez no primeiro momento nós não nos damos conta, é da base da pirâmide. Que incrível, a base da nova pirâmide, ela é água e líquidos, né? Que outras assim não constavam, não se tinha essa informação dessa ordem. Então agora já constam como a base da pirâmide é sim a ingesta de líquidos, considerado água, né? Sucos, chás. E aí vem a distribuição por alimentos, né? Grupo 1 ali se vê pães, por exemplo. Ó, grupo 2 e 3, né? Bem balanceados, né? Leguminosas, frutas. Grupo D, laticínios, peixes, né? Já acima, ó, grupo 7, grupo 8, o que se considera assim de menor, um cuidado um pouco menor em quantidades também aí vem, certo? Então, os alimentos energéticos, a distribuição dela, extras, os alimentos construtores, amarelos, estão em cores, tá? Os alimentos reguladores e os alimentos energéticos. Então, eles estão distribuídos em cores conforme a designação dos mesmos. Então, essa é a última pirâmide alimentar que é conhecida, né? É a orientação, tá? Ainda sobre a imunodeficiência, aqui eu só registrei o que vem lá nas dicas, tá? Quando dessas situações aqui, todas essas situações, elas colaboram para a diminuição da imunidade. Então, não prestar atenção na nossa qualidade de sono, as dietas restritivas, tá? Também o cuidado, né? Ó, sempre que possível, exponha-se à luz solar, que a indicação dos dermatologistas, médicos em geral, é de 15 a 20 minutos, né? No máximo 1 hora, em determinados períodos de tempo, né? Nós precisamos de raios solares, da luz solar, para a reabsorção da vitamina D. Então, não é, obviamente, o que vai deprimir, né? O que vai causar danos, assim, em relação à imunidade. Óbvio, se ficar muito no escuro, enfim, né? Não se expor a uma luz solar, né? Isso de uma maneira geral. Maneje sempre estresse, né? Quais seriam as medidas? Já vimos, né? Quais são as indicações? A meditação, né? Que é fantástica. Hoje nós encontramos essa medida, assim, anti-estresse na área médica, na psiquiatria, né? Isso é fantástico, como uma prática aconselhada, né? Para a diminuição do estresse e ansiedade alta. Todo exercício físico, toda atividade, todo exercício físico promove bem-estar. Aquela questão toda de liberação de serotonina, nós nos sentimos melhores, né? Sensação de bem-estar, colabora com a alimentação, nos ajuda na imunidade, aumenta a imunidade, bem-estar, enfim, em geral. E atividades que promovam relaxamento, né? Também. A hidratação, falada e refalada, né? Sorria mais, né? Isso é uma questão assim, a gente aqui rindo, sorrindo assim para vocês, né? Sorria com atividades, né? Que você gosta, que são prazerosas, também se dê esse espaço, tempo de você ter, né? Também atividades, coisas que você gosta, que você se sinta bem, sorria para as pessoas, sorria para as coisas também, né? Faça escolhas alimentares que reduzam danos, né? Então, quais seriam essas escolhas, né? Troque o frito pelo assado, né?
o industrializado pelo in natura, refrigerantes por sucos, né? Excesso de sal por temperos naturais, uma ótima troca. Coma mais comida caseira, né? Resgate talvez isso de fazer algo em casa, assim, aí você está cozinhando mais de forma caseira, né, como diz. E as informações sempre com profissionais habilitados, né, não dietas mirabolantes que podem nos apresentar, e exemplo, né, podem nos apresentar coisas de outro mundo. Gente que se pensou, né, na colaboração, minha colaboração, nesse sentido, claro, ao estudo dos alimentos, né, mas se pensar muito nessa parceria, é o que eu estou, assim, bastante frisando aqui, porque é o objetivo dessa parceria importantíssima da boa alimentação com a imunidade. Quando cuidamos da nossa alimentação, um dos resultados é estarmos com a imunidade em alta, e isso nos protege de muitas doenças, especificamente as de ordem viral. Então, um abraço para todo mundo, fiquem bem e logo mais a gente retorna a nos vermos. Um abraço, gente.